Pastel de coxinhas. Hoje eu tô aqui pra jogar um vídeo aqui de marretão. Hoje eu vou estar aqui jogando para vocês, né? Jogando marretão. Se bater aqui, se inscreva no canal. Primeiro, pausa o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Se bater a meta aqui de 60 mil likes aqui, eu faço também essa hora de Minecraft. Né? Minha personagem é diferente, né, galera? Uma personagem bonita dessa garota. No Minecraft ela é, mas só que no Roblox eu tô sem Robux, galera. Eu tô jogando aplicativos de ganhar Robux. Aí eu tô vendo, entendeu? Porque nenhuma pessoa comigo não tem. Galera, eu tava aqui, não é? Antes de eu gravar meus primeiros vídeos aqui no canal. Tava aqui, né, jogando, né, galerinha? Quando de repente apareceu um noob. Isso mesmo, galera. Um noob aqui, né? Aqui, ó. Eu tava aqui, né, do lado do noob, passou ali, vup. Eu falei, nossa, esse lugar é mal sobrado, não é coisa de Deus esse jogo, não. Então, não é? Então, bora lá pro vídeo, né? Quero esse daqui. Ó, tá vendo? Se eu clicar nesse daqui ou nesse, todo mundo clica, né? Eu vou clicar nesse daqui, né? Meu povo, eu não sei, deixa eu aceitar, não é? Mas só vou te ensinar pra quê. Espero de conseguir requerer dos computadores. Vem. Requer bastante computadores. Não é do jeito que eu sou. Que eu tô com a garganta doendo, porque a garganta tá muito passando você beber um golo. Vou colocar uma gotinha. Minha garganta dói, galera. Então não ligue para isso não, viu? Então bora lá. Eu sou inocente. Ó, agachadinha, 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 Eu vou aqui, né, onde eu tô, né? Ai, galera, tem que pular, né, mas eu acho. Ai, tem que... Ai, meu Deus, a minha porta. É uma coisa vendo que nada, aí vai ver, destrava. Nossa, nossa, essa menina falou muito de destrava. Destrava de quê? A internet aqui é ruim, entendeu, galera? Então eu destrava. Eu tô fazendo marretão, eu tô comendo agora, viu, galera? Tanto que eu sou azarada, mas eu tô com marretão rapidinho, né? Mas a gente não vai deixar porque eu não quero azar, eu quero ganhar. Quero conseguir hackear, né, galera? Todos os computadores. Ai, computador. Eu vou aumentar um pouco aqui o som, galera. Porque... Porra, tô mandando aqui isso, galera. Vou deixar no mundo, galera. Porque se eu aumentar, vocês não vão escutar minhas vozes. Então eu tô aumentando. Galera, mano. Peraí aqui. Ué, mas eu fui aí, velho. Ah, tá. Deixa eu ver se por exemplo não tem. Depois eu vou. Eu não usei uma play, galera. Uma play. Calma. Eu tava querendo aqui no toda a galera aqui, ó. Quando vem a barretona, galera. Tô tudo meu lado, galera. Eu agachei assim, galera. A barretona não viu, sabe? A primeira, não sou nada, eu sou, né?
Eu sou Bibi perigosa, não é naquela novela? Eu sou. Vou rodear, galera. Eu sou Bibi perigosa, eu sou perigosa. Aquilo que ela quer que eu... Ai. Tranca a porta, galera. Eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito. Nossa, velho. Hoje eu tô muito salvadora, né, gente? Mas eu não posso comemorar. Porque eu nunca fiz na minha vida, né, galera? Isso destrava. Pô, velho, isso muito destrava. Eu vou continuar hackeando meu computador. Fecha até a porta. Ah, vai ter que ser preso do mesmo jeito. Vou lá salvar ela porque eu sou bem perigosa, entendeu? Eu amo ser bem perigosa. Eu gosto de uma aventura, entendeu, galera? Por que você faz isso uma porcaria de aventura? O que eu faço? Só o quê? Sou estúpida, inútil. Ah, galera, vendeu ela lá no setor sertanejo. Acho que não vai dar tempo, não. Aqui. Acho que não atrás da entendeu? Vai. Cadê o detetive, galera? Cadê o detetive? Porra, me trancaram. Me trancaram, velho. Por que eles me trancam? Eu sou uma garotinha. A garotinha vaza e fecha pra na minha cara. Já vai, minha mãe. Ah, velho. O que essa menina tem pra ela ser tão lerda nesse jogo? Já vai. O que ela é tão lerda? Tão lerda pra isso, lerdada. Você empurra. Poxa, galera. Poxa, que foi, minha mãe? Que é? Então, né, galerinha, dando linha pra esse assunto. Ó, vocês vão ver, né? Eu salvo a garotinha não vai nem ver. Não tem nem coragem de me salvar. Porque quando eu salvo as pessoas não me salvam. Então eu não vou salvar mais ninguém. Consei, galera. A garotinha tá vindo. A garotinha tá vindo salvar, porra. Consegui. Porra, bem na hora que eu fiz a garotinha, velho. Não! Eu liberei a garota vai liberar a outra e você não vai poder fazer nada! Desculpa, galera, eu roubei a fase da Júlia, entendeu? Eu liberei a garota! Você não vai ganhar poxa nenhuma, entendeu? Você vai ver, a outra não vai nem ver, eu só vi as duas e uma me salvou. Eu fui na vida dela e a outra não vai nem ver, vocês vão ver. Ah, tá muito longe, tá, é triste. Tá longe o caralho. Tem dois computadores aqui em cima, tem de minha cabeça que eu sei e outra ali, ó. Outra ali, galera. Mas eu sei ver como que ela vai me deixar, não é? Vai me abandonar essa falsa. É outra, depois você vai ver, eu vou ter que salvar. Olha, tá vendo? Foi congelada essa poxa. Essa chata. Né? Então foi só para mais 2 partidas, galera. Né? Tá vendo, Dubi? Tá vendo, Dubi? Eu salvo essa garota e ela não me salva. Às vezes, eu tô pensando aqui, nesse bater a meta 60 likes, eu acho que eu falei isso.
Se a meta bater 60 likes, eu posso fazer vídeos, uma série inteira de Minecraft, até considerar. E eu posso chamar meu amigo nessa aventura, Daniel, ele que me ajuda a instalar o Minecraft que paga. Foi pela Google, acho que foi pela Google, poxa. Ulala, 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 ulala. Ai, que delícia. Mas, meu Deus, eu não sei quem é que vai ganhar. Depois você vai ver a garotinha. Quem vai ganhar você quem? Você vai garotinha? Porra, bem na hora. Galerinha, não vou dizer pra entender por quê, galera. É porque, tipo assim, ó. Eu me distraio rápido com as coisas. Aí só se você estiver perto, ela vai falar, ah tá, essa garota é uma mentirosa. Ela deve ter ido xingando só porque ela quereu. Entendeu? E tal. Mas eu não queria xingar por querer, galera, porque eu me esqueci, tipo assim, você falar, Azo, vai lá comprar um isqueiro. Eu volto com sabe por quê? Com saguadinho e ref, porque eu me distraio, galera, né? Tá vendo, a galera tomando banho, né? De manhã com o irmãozinho, né? Ele falou, passa o sabonete em Carlinhos. Eu falei, vou passar, não é? Aí quando eu volto, galera. Quando eu volto o quê? Aí quando eu comecei a cantar. Eu chorei definitivamente. Eu falei, meu Deus do céu, minha mente é o quê? Minha mente é o que eu posso ficar esquecido disso? Ah, eu não tenho, eu sou marretão. Ulala, pessoa me errou. Alguém rápido. Eu pego a pessoa suja. Ah, fugiu, garotinho. Fugiu, não tem como fugir de mim. Eu acho que eu sou palhaça. Ele é para casa. Por quê? Porque ele é corno. Ele é corno, galera, entendeu? Ele é corno, entendeu? Não sei se ele virou. Porque ele é corno, ele acha que eu não vi. Deixa eu ver esse outro daqui. Poxa. Deixa eu encontrar ele, galera, que eu vou apertando o quê? Eu não vejo, galera. Eu tô precisando do meu quê? Ué, galera, eu aperto. Ele foi pra cá. Ele virou pra cá. Então dá ré. Foi pra cá, não, galera. Aqui tem computador. Olha tá aqui, eu tô vindo pra cima. Poxa, eu tô vindo pra cima, né? Deixa ele vazar daqui, puxa! Tá vendo? Tá vendo? Ele acha que eu sou médica. Ele acha que eu sou médica. Bando de vagabundo. Eu só ele fecha a porta, galera, quando ele vai, ó. Vocês vão ver, eu acho que eu sou... Acho que eu sou enfermeira. Eu acho que eu sou enfermeira. Porque ele acha que eu sou médica. Oh, que docente! Poxa, bem da hora, galera. Bem da hora, como é que ela foi aqui, galera? Eu não sei, eu não consegui, eu não consigo. Pera aí, tô ocupada. Poxa, galera, perdi por causa de minha mãe. Mas se meu não tivesse me chamado, eles não iam escapar de minha mão. Ó. Pera aí. Eles foram pra cá. Ó quem tá aqui. Meu Deus do céu. Que bonitinho. Ai, ai, ai. Olha. Eu não tô
fome, não? Então, galera, eu vou ter que encerrar esse vídeo. Então, tchau.